Louvado seja o Senhor. Estamos reunidos ao redor da mesa, louvando o nosso amado Senhor e diante do seu trono. Nosso encargo é falar sobre o viver a realidade do reino dos céus. E não há melhor modelo que o nosso próprio Senhor Jesus. Na semana passada, nós vimos as lições espirituais que nós ganhamos no batismo. E hoje o tema é a vitória sobre a tentação. Louvado seja o Senhor. O Senhor é o Senhor vitorioso e essa vitória é para nós. Mas nós vamos ver muitas lições e princípios dadas pelo próprio Senhor. E esse exemplo, esse modelo e essas lições que o Senhor deixa a nós, realmente nos conduzirão também para a vitória sobre as tentações. Amém? Em Mateus 3, versículos 16 a 17, nos é dito o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós podemos ver o quadro logo após o batismo do Senhor. Nós vemos os céus abertos, o Espírito vindo sobre ele como pomba para ungí-lo para o início do seu ministério. E nós temos também o Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Daí nós chegamos a Mateus capítulo 4, versículo 1, diz: a seguir, preste atenção, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Nós temos aqui dois quadros totalmente diferentes. No primeiro quadro, nós temos ali a água do Jordão, tá certo? Ali, à beira do Jordão. E esse segundo quadro, nós temos um deserto. É o oposto, não é? Ali no Jordão, nós temos multidões. No deserto, o Senhor Jesus estava só. Ali, naquele quadro do batismo, o Espírito veio sobre ele para ungí-lo. E aqui, o Espírito está levando ele para o deserto. Aí, olha só, no quadro anterior, nós temos o Pai falando, e nesse quadro da tentação, nós temos Satanás falando. Que diferença, não é? No quadro anterior, o Senhor estava sendo ungido. Nesse quadro do deserto, o Senhor estava sendo atacado. No quadro anterior, os céus abertos. No quadro atual, um deserto. Bom, agora vamos ver um ponto que é muito importante. Aqui diz que foi levado para o deserto para ser tentado. Essa palavra tentado, na verdade, o significado dele é para ser testado. Tá?
testado com o propósito de saber a sua condição. E nós podemos ver que quem o conduziu para ser testado foi o próprio Espírito. E isso é muito importante. Por quê? Porque o Senhor, após ser ungido, ele teve que ser testado para ver se realmente ele poderia cumprir esse ministério como o rei do reino dos céus. Porque se ele falhasse, ele não poderia levar adiante essa função. Se ele vencesse, ele estaria qualificado. Então, era um teste crucial. Era um teste muito importante. E nós sabemos qual é o princípio de Satanás. Olha, diabo aqui diz, para ser testado pelo diabo. Então, vamos ver. O que o diabo faz? Tá? É muito importante. Apocalipse 12, 9 a 10, diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, é o sedutor de todo mundo. Então, Satanás, esse diabo, ele vem primeiro nos seduzir, ele vem primeiro nos tentar, para que nós caiamos. E se nós cairmos, ele passa a acusar. Você vê como ele é traiçoeiro? Ele nos tenta para depois nos acusar. Lembre-se sempre disso, amado irmão, amada irmã. Toda vez que você for tentado, saiba que é Satanás, esse diabo, que está tentando você para depois acusá-lo. Se você cair, ele passará a acusá-lo diante de Deus, não é? Olha só, eu vou ler de novo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então nós podemos ver que esse diabo, ele nos seduz, ele nos tenta de dia e de noite, para depois, se nós cairmos, nos acusar diante de Deus. Lembre-se, toda vez que chegar uma tentação, você deve ter ciência de que se você seguir, obedecer à tentação, virá a acusação. Bom, então, nós vemos aqui o nosso Senhor, né? Nós vimos o contraste do quadro do batismo com o quadro no deserto. Só essa diferença fragiliza qualquer um, não é verdade? Você estava numa boa, numa condição excelente, e de repente, você é levado para uma situação onde está tudo e parece que está dando errado. E quando na sua vida, quando parece que tudo está errado, tudo está contra você, qual é o seu sentimento, qual é a sua reação? Não há murmuração? Não há insatisfação? Essas coisas não surgem? E você começa a ter sentimentos contrários até a Deus, contra Deus. Como é que Deus pode me deixar estar numa situação assim? Olha só, é uma situação propícia para o ataque de Satanás. Essa mudança de situação fragiliza qualquer um. Louvado seja o Senhor, a Bíblia mostra que o Senhor passou por isso e ele venceu. E olha, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 2, versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados.
Esse versículo é muito importante para nós. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Isso quer dizer, ao lermos essa porção da palavra, nós percebemos, o Senhor passou por isso e venceu exatamente para nos ajudar a vencer também. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui nos diz que ele é o sumo sacerdote. Ele foi tentado em todas as coisas e por isso ele pode compadecer-se de nós. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe o que é ser tentado. Nós nunca poderemos dizer, Deus, você não sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim. Nunca podemos dizer, Senhor, você não sabe o que é ser tentado. Ele sabe sim. Ele passou por tudo isso e ele venceu. Olha, nós devemos vibrar com isso. Ele venceu. Isso quer dizer, nós também podemos vencer. O Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado. O Espírito Santo, claro, não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Mas o Espírito pode permitir ou pode nos conduzir a situações para nós sermos testados. Tiago 1, versículos 13 a 15, diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui, tentado ou ser provado, nós temos dois aspectos. Primeiramente, ser provado e testado pelo sofrimento externo, pelas situações adversas, pelas situações difíceis, pelos problemas. Então, isso é algo exterior. Isso se chama provação, tá? Esse teste, essa prova, devido às circunstâncias, é chamado de provação. Agora, quando nós somos provados pela parte interior do nosso ser, a concupiscência, as coisas que vêm dessa nossa natureza, então isso se chama tentação. Quanto à provação, como que nós vencemos? Tiago 1,12 diz: provação é os problemas, né? As adversidades, as partes que vêm de fora, coisas exteriores. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tá? A provação, então, são as provas exteriores que vêm do ambiente, digamos, dificuldade econômica, não. Chefe, sua empresa está indo mal, essas coisas assim são provações, são coisas de fora. Então, aqui diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, quando a questão da tentação, a coisa que vem interiormente, devido à nossa cobiça, devido à nossa concupiscência, como que se vence? Tiago 1,21 nos dá o caminho. Portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Então, nós vemos como nós vencemos a tentação, que é a aprovação interior, é pela palavra implantada. Essa palavra implantada é poderosa para salvar a nossa alma. Está vendo? Louvado seja o Senhor. Então, quando a Bíblia fala de tentação ou a questão da prova, né? Tudo dependendo se é uma condição interior ou exterior, lembre-se, exterior é chamado provação, interior é chamado de tentação. Nós precisamos ver uma coisa, né? Que Satanás, agindo por meio das nossas concupiscências, ele sempre produz tentação a nós, certo? Agora, também existe uma parte, quando Satanás estava tentando o Senhor diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, esse é um outro sentido. Tentar a Deus significa você forçar Deus a fazer algo que ele não quer. Entendeu? Isso é tentar a Deus. Tá? Nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. E o terceiro aspecto é nos pôr à prova. Nós podemos ver em Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Então, é uma situação exterior, está sendo posto à prova. A Bíblia nos diz, né, que o Senhor estava sozinho no deserto. Mas nós temos o registro disso nos evangelhos. Isso quer dizer que foi o próprio Senhor que falou aos discípulos as experiências dele. Isso é algo muito importante. Porque não tinha um jornalista ali fazendo registro, correto? O Senhor estava sozinho ali. Então, o relato dos evangelhos vem do relato do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus falando de suas experiências. O que nós também precisamos ver aqui, que é bastante importante, tá? É o seguinte, olha só. Versículo 2 de Mateus 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, ele passou esse período, 40 dias e 40 noites. Chegou um momento que ele teve fome. Esse era um momento em que ele estava fragilizado. Nós sabemos que 40 se refere ao número de provação, é o número de sofrimento, não é? Agora, nós vemos o Senhor com uma tremenda necessidade, porque ele estava com fome. Eu vou dizer uma coisa, quando o homem está com fome, é o momento que ele está mais fragilizado. Não estou falando da fomezinha assim agora, né? Por exemplo, agora de manhã, meio-dia eu vou sentir fome. Não é essa fome do meio-dia. É uma fome de 40 dias sem comer. Daniel, o que você acha? Nós não imaginamos o que é essa fome. 40 dias, não é a fome do meio-dia, não é a fome do jantar, é a fome de 40 dias. Quer dizer o quê? Está para morrer. O sentimento humano, 40 dias sem comer, vou morrer, não é verdade? É um momento que o homem realmente está mais fragilizado. E Satanás disse, agora é o momento. Satanás sabe o momento de atacar. Tá? Saiba de uma coisa, Satanás sempre vai atacar, mas a questão é sempre quando? É quando você está fragilizado.
Então, nós temos que nos preocupar uma coisa. Eu não quero me colocar numa situação fragilizada. Porque se eu me colocar numa situação fragilizada, o inimigo virá e poderá me derrubar, não é verdade? Mas aqui é porque o Espírito conduziu assim. Porque o Espírito havia conduzido ele para o deserto. E no deserto tem comida? Não. Se o Espírito conduz para o deserto, ele somente poderia sair se o Espírito conduzisse ele para fora do deserto. Entendeu? Senão ele não poderia ser provado. Tem que ser tudo debaixo da condução de Deus. Ele não poderia, 2 dias ali, estou com fome, agora vou sair do deserto. Ele já estaria derrotado, não é? Então perceba esse fato. Não é uma coisa de que escolha própria, não, eu quero me afligir, eu vou jejuar. É que ele foi levado para o deserto e no deserto não tinha nada para comer e beber. Mas ele obedeceu, não é? Ele ficou ali no deserto. O inimigo sempre identifica oportunidade para nos atacar. Nós temos que cuidar disso. Então, o inimigo chegou. Versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Preste atenção como o versículo da Bíblia mostra. Então, o tentador. Ele é o tentador, vive para nos tentar. Não pense que ele é seu amigo. O diabo não é seu amigo, ele é o tentador. Ele é o acusador. Ele é Satanás, é o adversário de Deus. Daí diz assim, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele foi levado e ele tinha que vencer como homem. Ele não podia vencer como Deus. Como Deus, era fichinha ele vencer Satanás. Mas se ele vencesse como Deus, como que poderia abrir um caminho para nós, como homens, vencermos o inimigo? Ele era filho de Deus, não há dúvida. Mas ele veio enfrentar isso como homem. Ele tinha que derrotar o inimigo de Deus como homem. Então, mas Satanás era muito sutil. Ele queria que Jesus o vencesse como filho de Deus, como Deus. Aí ele anularia a obra da redenção. Porque Deus queria que um homem vencesse o diabo. E Jesus venceu o diabo como homem. Agora, o Satanás veio tentá-lo como filho de Deus. Por isso que diz, se és filho de Deus. Ele estava incitando o Senhor a sair da posição de homem, a enfrentá-lo numa posição como filho de Deus. E ele até, em outras palavras, estava usando, 40 dias atrás, o próprio pai havia dito, este é meu filho amado, não é? Então, o Satanás, ele fala para o Senhor assim, Jesus, o pai falou que você é filho, entendeu? Quer dizer, as implicações, quando ele diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, se o Senhor assumisse essa posição de Deus, ele já não poderia vencê-lo como homem, e aí isso iria causar dano à obra da redenção. Olha só, o Senhor Jesus, ele estava firme. Olha só, antes da tentação, ele tinha uma firme determinação de fazer a vontade de Deus, não é? Nós vimos na semana passada, ele disse assim, vamos cumprir toda a justiça de Deus. O que Deus determinou, vamos fazer. Ele foi batizado, ele morreu
para esse mundo. Ele morreu, né? Ele levou para a morte as suas próprias escolhas. Ele foi ungido pelo Espírito, ele recebeu o falar de Deus. Agora, ele estava enfrentando toda essa situação como homem. Satanás queria usá-lo, queria que ele usasse o seu dom para proveito próprio. Ele, como filho de Deus, poderia ou não usar o poder dele, mas seria para o proveito próprio. Ele, se Jesus fizesse isso, ele teria agido sob a instigação de Satanás. Os irmãos compreendem? Se ele fizesse isso, ele estava ouvindo e obedecendo o que Satanás estava falando. Então, naquele momento, o seu poder poderia se virar contra ele. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Ele tinha ou não esse poder de transformar a pedra em pães? Ele tinha. Mas se ele usasse esse poder, aí as coisas iriam ficar muito ruins. Mas o Senhor não usou esse seu poder. Se ele tivesse usado, ele teria caído na armadilha de Satanás. Então você pode ver, o seu poder, a sua capacidade, pode se tornar algo contra você, se você não obedecer à vontade de Deus. Se você agir e usar o seu poder sob a instigação de Satanás. Naquele momento, o Senhor tinha um caminho, era confiar no poder de Deus e na palavra de Deus. Ele tinha que vencer como homem. E nós sabemos que ele usou as Escrituras para lutar contra a tentação de Satanás, não é? Ele usou as Escrituras. E ainda mais, e isso é muito importante, ele usou uma arma que nós temos hoje à nossa disposição. Ele não criou uma arma sobrenatural, especial para vencer Satanás. Ele usou uma arma que está à sua disposição e à minha disposição. Isso não é maravilhoso, irmãos? Eu fico alegre com isso. O Senhor, olha só, o Senhor está dando exemplo para nós. Você tem uma arma, eu usei essa arma contra Satanás. E outra coisa, Satanás, quando disse, és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Satanás queria tentar ainda uma outra coisa no Senhor Jesus. Prova para mim o que você é. Você não precisa de Deus nesse momento. Você tem jeito de solucionar o problema da sua fome. Você não precisa de Deus. Você é capaz de sair dessa sozinho. Os irmãos percebem como atrás dessa tentação tem tantas coisas envolvidas. E olha, esse tipo de pensamento que Satanás vem, você não precisa de Deus, você consegue sair dessa sozinho e tal. E tantos outros pontos que eu falei, isso não acontece com a gente todos os dias? E nós caímos sem percebermos isso. Preste atenção. Satanás queria que o Senhor Jesus fizesse um milagre. Mas preste atenção, irmãos, milagres têm um alvo. É levar as pessoas a crer em Deus e não fazer um milagre por não crer e confiar em Deus. Se o Senhor Jesus tivesse transformado pedra em pães,
ele estaria fazendo um milagre por não acreditar que Deus cuidaria dele e não deixaria ele morrer. E outra coisa, é levar o Senhor a desconfiar do Pai. Estou com 40, estou morrendo aqui, e o Pai nem me deu comida. Você percebe? Esse tipo de pensamento não chega até nós quando o nosso sofrimento dura um período longo? Até hoje Deus não cuidou de mim. Desconfiar, não confiar em Deus. Bom, já que Deus não cuida de mim, eu vou dar um jeito mesmo, por mim mesmo. A tentação em Gênesis 3 foi a respeito de comer. E aqui o Senhor estava sendo tentado também na questão do comer. E outra coisa que nós precisamos saber, Lucas 4 diz, Lucas 4, versículo 2, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Lucas diz que o Senhor estava sendo tentado por 40 dias. Isso quer dizer o quê? A Bíblia não registra todas as tentações, mas registra as 3 principais tentações. Porque ele foi tentado nos 40 dias. Marcos 1,13, a parte A, diz, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Agora vamos para Mateus 4,4. Então Satanás vem tentá-lo para ele transformar a pedra em pães. Mateus 4,4 de Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha só, o Senhor Jesus foi batizado, ali foi a sua unção, marcou o início do seu ministério. E as primeiras palavras registradas no Novo Testamento, depois que começou o seu ministério, foi exatamente isso. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi a primeira palavra registrada na Bíblia, no Novo Testamento, após o início do seu ministério. Que palavra maravilhosa para começar um ministério, não é? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui o Senhor disse claramente, não só de pão viverá o homem. Então ele dizendo, eu vou vencer você como homem. E você sabe, o inimigo não aceita o fato do Senhor Jesus ser homem, tá? Olha, os demônios chamam Jesus de filho de Deus, mas não confessam que Jesus veio em carne. E os espíritos malignos também. 1 João 4,2 diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O versículo 3 diz, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. O espírito maligno dos demônios, se eles confessarem que Jesus veio em carne, eles estariam admitindo a sua derrota para o homem. O que é maravilhoso é que, como nós falamos, o Senhor Jesus, ele venceu esta primeira tentação citando um versículo da Bíblia. Ele não citou uma nova palavra de Deus que não estivesse na Bíblia, entendeu? Que não estava na Bíblia. Ele citou um versículo que estava na Bíblia. Isso mostra o quê, amados irmãos, amadas irmãs?
na Bíblia que você tem e eu tenho, está o versículo que nos levará à vitória. Você não precisa de um falar novo. O Senhor Jesus precisou que Deus falasse alguma coisa no momento para pegar uma palavra nova para vencer? Não. Ele citou algo que já estava escrito. Então, olha só, o Senhor diz assim, Jesus, no versículo 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito. Amados irmãos, amadas irmãs, está escrito. Está escrito. Isso é algo maravilhoso. E nós precisamos resistir Satanás usando esse mesmo princípio. Usar a palavra de Deus que já está escrita. Aí nós podemos perceber, se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós estamos em desvantagem. Não é? Estamos em desvantagem. Você quer estar em desvantagem? O negócio é ir para a palavra de Deus, né? Oh, irmãos e irmãs, quando nós entramos na palavra de Deus, daí nós estamos em vantagem, não é? Bom, Mateus 4:5 diz, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6, ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, olha só, a primeira tentação do diabo registrado foi com relação à questão da sobrevivência, foi com respeito à comida. Daí, essa segunda tentação é ligada à religião, para mostrar que ele tem poder, que ele é filho de Deus, atirando-se abaixo. Olha só essa tentação de Satanás. Porque ele estava tentando, o Senhor disse, se você se atirar abaixo, né? Ele diz assim, sabe, tem um versículo que diz, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Eu quero fazer a seguinte pergunta, se atirar do pináculo do templo, se atirar abaixo, vai trazer crescimento de vida? Vai trazer algum proveito espiritual? Então, qual que era a razão disso? É só para se mostrar que tem poder. Entendeu? Para se mostrar que é o grande, que é capaz de fazer para todo mundo ficar assombrado, maravilhado e admirá-lo. Satanás usou a palavra de Deus de uma maneira errada. Ele queria dizer, o versículo diz que vai guardar você. Então é você usar as palavras de Deus para proveito próprio. Na primeira tentação é usar o dom que Deus te deu para proveito próprio. Aqui ele está tentando usar a palavra de Deus para proveito próprio, para se tornar uma grande estrela, ganhar orgulho. Ele, fazendo assim, ele queria que Jesus forçasse Deus a fazer um milagre. É uma situação de dificuldade criada pelo próprio homem, por ele mesmo, entendeu? Então, podemos ver que é uma interpretação equivocada. Por quê? De onde veio a citação de Satanás? Salmo 91, versículos 9 a 12. Tá? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então preste atenção, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio,
Você disse, o Senhor é o seu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Você está habitando em Deus. E Deus então irá guardá-lo. Entendeu? Ele vai ordenar seus anjos para guardá-lo e tal, tal, tal. Essa é a palavra, esse é o versículo e esse é o seu contexto. Mas Satanás tirou isso do contexto. Isto é, você que está criando uma dificuldade para forçar Deus a intervir. Então precisamos conhecer a palavra de Deus e o contexto da palavra de Deus para que o inimigo não nos engane. Daí o Senhor disse, também, versículo 7 de Mateus 4, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. Isso é muito importante. Você citou um versículo da Bíblia, mas citou mal. E a Bíblia diz claramente, não tentarás o Senhor teu Deus. Forçar Deus a fazer algo que Ele não quer. Daí, no versículo 8, levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Lucas 4:6 diz, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Satanás ofereceu ao Senhor todos os reinos desse mundo e a sua glória. Mas o Senhor queria os reinos desse mundo? Não, o Senhor queria o reino dos céus. A única maneira de você vencer a tentação da glória, das riquezas e as coisas dos reinos desse mundo é você ter uma visão do reino dos céus. Dizer, eu não quero esse mundo, eu quero os céus. Tá certo? Isso é muito importante. Agora, no versículo 10, Mateus 4. Vamos ver aqui, peraí. Daí diz assim, né? Mostrou toda essa situação para ele. Daí no Mateus 4,10 diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás significa adversário. Retira-te, adversário, inimigo, inimigo de Deus, inimigo do plano de Deus. Aqui está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É muito interessante, amados irmãos, amadas irmãs, que todas as citações da Bíblia que o Senhor Jesus usou veio de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6 até capítulo 8. Foi dessa porção da Bíblia que o Senhor Jesus tirou todas essas citações. Isso tem um profundo significado. Vamos ver, Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio capítulo 6 até 8 nos conta a história do povo de Israel na sua jornada pelo deserto, né, até ali as portas da entrada da Boa Terra.
E mostra o cuidado de Deus para com o seu povo durante os 40 anos. A palavra de Deus, falada no passado, tem valor e poder para os nossos problemas no dia de hoje. Porque esse é o mesmo Deus que cuida de nós. Esse mesmo Deus que cuidou do seu povo aqueles 40 anos, é o mesmo Deus que cuida de você e de mim hoje. O versículo 11 de Mateus 4 diz: com isto deixou o diabo, eis que vieram anjos e os serviram. Está vendo? O Espírito levou ao deserto, mas depois que ele venceu, Deus veio dar o suprimento e o livramento. Está vendo? É Deus quem conduz todo o processo. É o Espírito que dirige todo o processo. Nós temos que esperar pelo livramento de Deus e não usar o nosso próprio poder, nossa capacidade para sair. Lucas 4:13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Quer dizer o quê? Satanás não deixa por menos. Você ganha agora, eu vou esperar, vai chegar no outro momento que eu identificar, eu vou atacar de novo. Por isso que nós precisamos sempre ficar vigilantes. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos essa porção. Para quê? Porque a Bíblia, o Senhor quer nos mostrar, é possível vencer as tentações. É possível vencer as tentações. E Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nós temos aqui 3 armas. Primeiro, o sangue. O venceram por causa do sangue do Cordeiro. Nós aplicamos sangue quando nós caímos. E nós aplicamos sangue para vencer a acusação de Satanás. Certo? Então, quando se usa o sangue, é porque houve uma derrota. Mas nós vencemos a acusação porque aplicamos o sangue. E isso nos leva daí a uma vitória sobre a acusação de Satanás. Mas essas outras 2 armas, a palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amar a própria vida, nos mostra que é possível vencer as tentações. Amém? Uma arma para vencer a acusação, 2 armas para vencer as tentações. É o que nós temos aqui. Quando a gente lê essa porção da palavra, nos enchemos de esperança. Eu posso ser um vencedor. Eu posso vencer. Eu não vou cair na mentira, na armadilha do inimigo. O Senhor, nessa porção, expõe as armadilhas do inimigo. Faz com que nós possamos identificar, porque o Senhor quer dar para nós a vitória. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos leve a ter uma semana vitoriosa na presença dEle. Amém?